segunda semana da Quaresma. Seja bem-vindo à liturgia diária. Hoje meditaremos as leituras desta sexta-feira da segunda semana da Quaresma. A palavra de Deus nos convida a refletir sobre a inveja, a rejeição e também sobre a fidelidade de Deus que transforma o sofrimento em salvação. Abra seu coração, escute com atenção e permita que esta palavra ilumine sua vida. Olá, irmãos e irmãs, queridos e amados, que a paz de Cristo esteja com vocês. Com fé e atenção, iniciemos a escuta da liturgia da Igreja Católica. Que a palavra de Deus encontre em nós um coração disponível, ilumine nossas decisões e fortaleça nossa caminhada cristã, conduzindo-nos no amor, na esperança e na fidelidade ao Senhor. Deixe nos comentários se você está gostando, um amém, compartilhe esse vídeo para a gente evangelizar mais pessoas possíveis. Vamos agora à primeira leitura. Primeira leitura. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículos 3 a 4, 12 a 13 parte A, 17 parte B a 28. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, começaram a odiá-lo e já não conseguiam falar com ele pacificamente. Certo dia, os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém. Então Israel disse a José: "Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles." José partiu à procura dos irmãos e encontrou-os em Dotaim. Quando os irmãos o viram de longe, antes que se aproximassem, começaram a tramar sua morte. Disseram entre si: "Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os seus sonhos." Rúben, porém, ouvindo isso, quis livrá-lo das mãos deles, e disse: "Não lhe tiremos a vida." E acrescentou: "Não derramem sangue, lancem-no naquela cisterna no deserto, mas não levantem a mão contra ele." Ele dizia isso porque queria salvá-lo e devolvê-lo ao pai. Quando José chegou perto dos irmãos, eles lhe tiraram a túnica de mangas longas, pegaram-no e o jogaram numa cisterna que estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Galaade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que levavam para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: "Que vantagem teremos se matarmos nosso irmão e escondermos seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não mancharemos nossas mãos, pois ele é nosso irmão, nossa própria carne." E os irmãos concordaram. Quando os comerciantes madianitas passaram, tiraram José da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Salmo 104. Refrão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra, e o privou-os de todo o pão que o sustentava, mas enviara à frente deles um homem, José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que ele previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem, o soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. Mateus, capítulo 21, versículos 33 a 43, 44, 45. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: "Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor, cavou um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda.
Depois arrendou a vinha a alguns vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário enviou seus empregados aos vinhateiros para receber os frutos. Mas os vinhateiros agarraram os empregados, espancaram um, mataram outro e apedrejaram um terceiro. O proprietário enviou outros empregados em maior número que os primeiros, mas eles foram tratados da mesma maneira. Finalmente, o proprietário enviou o seu próprio filho, pensando: ao meu filho eles respeitarão. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram: este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomar posse da herança. Então agarraram o filho, jogaram-o para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Eles responderam: com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus será tirado de vós e será entregue a um povo que produza frutos. Os sumos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que ele falava deles. Procuraram prendê-lo, mas tiveram medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras de hoje nos convidam a refletir sobre um tema muito presente na história da humanidade: a rejeição daquele que Deus escolhe. Na primeira leitura, encontramos a história de José, filho de Jacó. Ele era amado de modo especial por seu pai, e isso despertou nos irmãos sentimentos profundos de inveja e ódio. A túnica que José recebeu tornou-se um símbolo desse favoritismo, e aos poucos o coração dos irmãos foi se endurecendo. A inveja tem esse poder destrutivo. Ela começa pequena, mas quando não é combatida, cresce e transforma o coração humano. Aqueles irmãos passaram da simples irritação para o desejo de eliminar o próprio irmão. Chegaram ao ponto de planejar sua morte. Embora tenham decidido não matá-lo, venderam José como escravo. Aos olhos humanos, parecia o fim de sua história. Porém, Deus estava conduzindo tudo. Aquela injustiça seria transformada em um caminho de salvação para muitas pessoas. Essa história é também uma preparação para entendermos melhor o Evangelho. Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Nela, o proprietário da vinha representa Deus. A vinha simboliza o povo de Deus. Os vinhateiros são aqueles que receberam a missão de cuidar desse povo. Ao longo da história, Deus enviou profetas para orientar, corrigir e chamar o povo à conversão. Porém, muitos desses profetas foram rejeitados, perseguidos e até mortos. Finalmente, Deus envia o próprio Filho. Jesus é esse Filho enviado à vinha. Mas assim como aconteceu com José, também ele será rejeitado. Os líderes religiosos entendem muito bem o sentido da parábola. Eles percebem que Jesus está falando deles. Mesmo assim, seus corações permanecem fechados. A história de José e a parábola de Jesus revelam algo profundo. Muitas vezes o ser humano rejeita aquilo que vem de Deus. A pedra rejeitada pelos construtores torna-se a pedra angular. Essa frase se cumpre plenamente em Jesus. Ele foi rejeitado, condenado e crucificado. Mas é justamente através da cruz que vem a salvação do mundo. Durante a Quaresma, a Igreja nos convida a olhar para dentro do nosso coração. Quantas vezes também nós rejeitamos aquilo que Deus nos pede? Quantas vezes nos deixamos levar pela inveja, pelo orgulho ou pela dureza do coração? O Evangelho também fala sobre produzir frutos. Deus nos confiou a vinha. A nossa vida, a nossa família, a nossa fé, tudo isso é um dom que recebemos para cuidar e fazer frutificar. A Quaresma é tempo de conversão,
tempo de deixar que Deus transforme o nosso coração. Tempo de abandonar tudo aquilo que nos afasta do amor verdadeiro. Quando permitimos que Deus conduza a nossa vida, até mesmo as dificuldades podem se transformar em caminhos de graça, assim como aconteceu com José. Que esta palavra nos ajude a abrir o coração para Cristo, a pedra angular da nossa fé, e a produzir frutos de amor, justiça e misericórdia. Que a palavra de Deus que hoje meditamos permaneça em nosso coração e nos ajude a viver este tempo da Quaresma com sinceridade e conversão. Que o Senhor nos conceda a graça de produzir frutos de amor e fidelidade em nossa vida. Que Deus abençoe você, sua família e seu caminho. Chegamos a mais um final de nossa liturgia. Que a palavra de Deus que acabamos de ouvir permaneça viva em nossos corações e se transforme em atitudes concretas de fé, amor. Sigamos em paz, fortalecidos pela graça do Senhor, confiando sempre em sua misericórdia e proteção. Que Nossa Senhora seja nossa grande intercessora e que o manto dela nos cubra de bênção e graças. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.